estar com as crianças, escola dominical, depois adolescência, participei um pedacinho da juventude, até que quando eu completei os meus 14 anos para 15, eu disse para o meu pai, eu não quero mais ir para a igreja. E comecei a me distanciar, a insatisfação tomou conta do meu coração. Eu comecei a parar de ir para a igreja, comecei a me afastar e fui me afastando. E comecei a entrar por um caminho errado. E aí, numa dessas caminhadas, eu conheci uma jovem de nome Aline, onde eu fumei o meu primeiro cigarro com aquela menina. Eu tinha 14 para 15 anos de idade, meu moço. Oi, oi. E Recente, novo. e comecei a fumar com aquela moça. Aos 15 anos de idade eu já estava usando a maconha. Já estava Já estava viciado. Aí eu conheci uma juventude que gostava do heavy metal. Iron Maiden, Deep Purple, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Megadeth. Eita! Tudo que... E fui entrando por esse caminho. E nesse caminho, irmão, eu comecei a deixar o cabelo crescer. Eu pintei o meu quarto de preto, comecei a colocar pôsteres na parede. E aí, como todo jovem que entra pelo caminho do heavy metal, ele busca sempre andar de preto, não usar roupa branca. E eu comecei a buscar, quando eu passava pela rua, se eu visse lá um animal morto, eu tomava a caveira daquele animal, levava para casa, lavava no tanque, invernizava e colocava na prateleira. Não porque eu esperava estar sendo usado por Satanás ou isso aquilo, não. Era porque eu achava legal, eu achava massa. A juventude do heavy metal, mas ainda nesse período eu comecei a me envolver com álcool, eu comecei a me envolver com outras drogas, aí eu entrei pelo lado da cocaína. E já na cocaína eu passei para a benzina. Nossa. E o meu pai era crente, minha mãe era crente, eu era um jovem revoltado dentro de casa. Imagina o contraste de um pai vendo um filho se perder. Então as brigas começaram a entrar dentro de casa, porque ele queria dar o conselho, eu não aceitava e nós começamos a ter divergências dentro de casa. Sim, sim. E nesse período, o meu pai tinha uma fábrica de chinelo de dedo. Caseira, mas fazia. Então ele comprava galões de lata de cola, galões de 5, 6 litros de cola, e eu roubava a cola de sapato, botava dentro de uma sacolinha lá pro meio do mato, e lá eu ficava usando a cola, alucinado pelo meio do mato. Até que chegou um período que eu não dava mais para conviver, porque eu estava vivendo só de droga, e aí virava dia e noite usando droga. E numa daquelas discussões entre eu e meu pai, eu peguei um saco de alinhagem, coloquei um pouco de roupa que ainda me restava e saí pela estrada fora. E ali eu comecei a perambular pelas ruas. Comecei a andar e fui em direção a Criciúma, e lá eu comecei a morar na rua e vivi um período na rua. Andarilho, caminhando assim? Caminhando pela rua, maltrapilho, sujo, e não tinha tanto contato mais com a família, porque hoje se tu pedir o celular para alguém ainda é capaz de te ajudar para ti. Mas naquela época era mais difícil, então eu não tinha contato, era como se tivesse perdido uma parte de mim na história. Mas um dia, depois de muito tempo sofrendo na rua, eu voltei para casa. Eu estava já dos meus 18 para os 19 anos. Eu voltei para casa sujo, barbudo. Meu pai estava sentado na mesa comendo. Eu cheguei na porta, lembro como se fosse hoje, quando eu larguei aquele saco na porta da casa. Eu olhei para ele e disse: pai, estou voltando para casa. As lágrimas correram na face dele. Ele não olhou para o meu estado, ele não olhou para a minha sujeira, ele simplesmente levantou do local qual eu estava, veio e me deu um abraço e disse: filho, vai ali, toma um banho, eu vou arrumar roupa para ti. E assim é Deus também, irmão, porque Deus, ele nos abraça. Às vezes nós abandonamos Deus, deixamos Deus, mas ele está sempre pronto para nos abraçar como um pai. Só um intervalozinho, irmão. Quando o senhor estava falando isso, eu sentia de Deus que tem pessoas do outro lado, que é pessoas temente a Deus, e seus filhos se encontram quase na mesma situação, até mesmo pior.
Mas Deus diz para você nesta noite que você tem que amar mais o teu filho, a tua filha. Tem que demonstrar através de gesto. O pai dele, quando ele voltou, não olhou pelo que ele, na maneira que ele estava, mas o aceitou. Ele aceitou da maneira que era e esperou em Deus. Então eu digo para você, não queira fazer o teu filho do teu jeito, mas deixa Deus fazer do jeito dele. Então, irmão, aí eu voltei para casa, mas eu continuei a minha vida de droga. Eu continuei a minha vida de festividade. Eu continuei andando com quem eu andava outrora. Eu não me afastei do mundo. Eu apenas voltei para casa, mas o mundo continuava em mim. E seu pai, como evangélico, aceitando porque não queria perder o Vivenciando filho. tudo aquilo ali. Vivenciando. Eu era tão magro, irmão, eu estava tão magro, debilitado, que o meu pai olhava para mim, chorava e dizia assim, meu filho, tu vai partir no meio, de tão magrinho que eu era. Por causa das drogas, era muita droga. Então, virava noite e dia nas drogas. Sem dormir. Vendendo as coisas minhas para consumir droga. E só queria saber de droga. Aí, num certo dia, numa sexta-feira, isso foi em novembro de 1995, havia um show na cidade de Ibituba, o lançamento do CD da banda Das Aranha, que é aqui de Florianópolis, se eu não me engano, e eles estavam fazendo esse show lá, e nessa noite eu estava usando cocaína lá dentro do cemitério da Vila Nova, na Ibituba. Eu e mais um colega estávamos lá dentro, era um dia chuvoso, e era uma capelinha, eu não tinha porta, eu coloquei um cabo de vassoura atravessado assim, coloquei uma lona preta para que o vento não entrasse para dentro. E ali eu estava com gilete, eu estava com cartão, eu estava com uma colher, eu estava com uma vela acesa, um prato para ir fazendo os carreiros de cocaína e usando a cocaína lá dentro daquele cemitério. Enquanto meu pai e minha mãe estavam dormindo dentro de casa, eu estava sendo escravizado por Satanás. Sim. E naquela madrugada, quando acabou a cocaína, eu saí dali e fui para minha casa, e ainda no efeito da cocaína eu não conseguia dormir. Então eu deitei na cama e apenas de olho fechado, mas atento em tudo por causa do efeito da cocaína. Sim. Eu escutei um freio de carro e pessoas gritando. E quando aquelas pessoas começaram a gritar, e escutei quando o carro bateu e aquelas pessoas, o barulho do carro batendo, eu saltei da minha cama, vim correndo, saí do meu quarto, entrei na copa, passei na sala, vinha meu pai com a minha mãe, já minha mãe chorando, e entrei no quarto das minhas irmãs, a minha irmã estava chorando também, abri a cortina, o carro tinha voado do asfalto, porque a nossa casa ficava 10 metros abaixo do nível do asfalto, ele voou, bateu na quina da casa, 3 jovens morreram na hora, esmagados naquele veículo, e uma jovem ficou estendida na calçada. Aquela jovem, o nome dela era Denise, ela ainda sobreviveu ainda durante uma semana no Hospital São José, lá em Criciúma. Depois ela veio a falecer devido à gravidade do acidente. Aquela moça ficou estendida na calçada, foi a única que sobreviveu naquele momento. Então o pai disse assim para mim, Jossânio, tu fica aqui e o pai vai pegar as tuas irmãs, vai pegar a mãe, vai levar lá para casa da avó, e já volta aqui, tu fica esperando os paramédicos. Já tinha ligado para a polícia e tudo. E quando ele começou a chegar aquele pessoal e começou a juntar gente, de repente meu pai chegou, aí nós começamos a observar a cena, eles tirando os 3 jovens que estavam dentro do carro esmagado, um Fiat Spazio, que eles tinham pegado emprestado aqui em Floripa, porque eles faziam a escola técnica aqui e saíram com esse carro emprestado para lá para o show do Das Aranha e acabaram perdendo a vida lá nesse acidente. E quando aquela moça que estava viva começou a chamar o nome da minha mãe, e ela começou, Sônia, Sônia, e eu disse, pai, é a Gláucia, uma conhecida nossa, é a Gláucia porque tá chamando a mãe. E aí chegamos mais perto, não era, e de repente ela começou a cantar um hino espiritual, irmão. Ela começou a cantar um hino espiritual, e eu disse pro pai assim, ó, pai, ela tá cantando um hino espiritual. Aí o pai me tocou e disse assim, ó, filho, não fala nada, porque esse pessoal que tá aqui não sabe o que é isso.
Mas eu que estava afastado dos caminhos do Senhor, sabia que era um hino espiritual. Eu conhecia o hino espiritual. Às vezes, quem sabe alguém pode estar com seu filho afastado, mas já teve na casa do Senhor, ele sabe quando Deus está chamando. Ele sabe quando Deus está trabalhando. E ali eu comecei a ver Deus está trabalhando na nossa vida dessa maneira. Passou-se alguns dias, o meu pai não conseguiu mais ficar naquela casa. Porque devido ao acidente, a cena, ele ficou traumatizado. Minha mãe, minhas irmãs, o sangue da Denise, o pai colocava areia sobre aquele sangue na calçada, aquele sangue, ele de alguma forma ele passava para cima e ficava em cima da areia que o pai colocava. Então, ficava exposto. Então, acabamos trocando de casa e fomos para um outro bairro, chamado Vila Santo Antônio, ali na cidade de Imbituba. Nesse bairro, o meu pai começou a sentir dores no estômago. Começou a sentir muitas dores, e foi levado ao Hospital São Camilo para ser tratado pelo Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio começou a tratar meu pai e, mediante a situação e como foi divulgado, o acidente e tudo, começaram a tratar meu pai dos nervos e dizer que o que tinha acontecido com ele era relativo ao acidente. E aí ele começou, ia no hospital, voltava para casa, ia no hospital, voltava para casa, e foi piorando, até que ele foi para o hospital e não voltou mais. Mas eu continuo a minha vida de droga, continuo a minha vida de heavy metal, continuo a minha vida de festividade. E num certo dia, eu fui visitá-lo. E me chocou, porque eu fui visitá-lo e ele não me reconheceu. Ele já tinha perdido muitos quilos. Ele já estava internado. Aí eu vim para casa muito chocado com aquilo ali e começou um outro sentimento a surgir dentro de mim. E numa quarta-feira, já fazia 15 dias que o pai estava internado, o meu tio Cláudio, ele chegou lá em casa, era em torno de 6 horas da tarde, mais ou menos, me colocou dentro de um Fusca e disse assim: José, eu preciso falar contigo. Me botou dentro de um Fusca, me levou lá na Praia da Vila, na Imbituba. E quando chegamos lá na Praia da Vila, ele começou a dizer para mim assim: ó, o teu pai foi desenganado pelo Dr. Sérgio. Ele está desenganado. Eu já passei no Nelo Coveiro, já mandei fazer a cova, só que ele está falando isso tudo e as lágrimas estão pingando na face dele. Era o irmão dele. Então ele está chorando e falando: rapaz, tu tens que mudar de vida, tu é o único filho homem que ele tem, tu tens que mudar agora, tu tens a tua mãe, tu tens as tuas irmãs para cuidar, tu tens que agir como homem da casa. Enquanto ele está falando, abriu-se na tela daquele Fusca para mim, no para-brisa do Fusca, uma tela dourada. E eu comecei a ver pessoas vomitando enfermidade. Eu comecei a ver pessoas levantando da cadeira de roda. Eu comecei a ver as pessoas testemunhando de milagre, ainda quando eu era criança, dentro da casa do Senhor. E começou a vir tudo aquilo que eu vivenciei dentro da casa do Senhor, começou a aparecer naquela tela. E eu comecei a chorar. E quando ele me trouxe para casa, que eu fui passar pela cozinha, havia uma mesa de 6 cadeiras. E estava a minha mãe numa ponta, as minhas 2 irmãs, uma de cada lado, e estava a minha avó do outro. Eu passei por elas, entrei dentro daquele meu quarto cheio de pôsteres pintado de preto, fechei a porta, dobrei o joelho e dei um grito, meu irmão. Assim, eu disse: Deus! Deus dos crentes! Se tu existes, salva o meu pai. E se tu salvar o meu pai, eu vou te aceitar como Salvador. E aonde eu for, eu vou testemunhar o que tu estás fazendo. E quando eu levantei dali, abri a porta, minha mãe estava com os olhos arregalados, olhando para mim assim, chorando. Eles tudo arregalados. Eu disse: mãe, o Deus dos crentes vai salvar o meu pai. E saí para a rua em lágrimas. Quando deu 8 horas da noite, o filho do Dr. Sérgio sofreu um acidente. E o Dr. Sérgio não pôde atender o plantão no Hospital São Camilo para ir atender o filho dele que estava trancafiado nas ferragens. Mandaram chamar o Dr. Ricardo de Laguna para fazer o plantão no Hospital São Camilo, ali na Imbituba. E esse camarada, passando pelos corredores, olhando os prontuários, olhando os pacientes que ali estavam, chegou no meu pai. E quando ele chegou no meu pai, havia um enfermeiro conhecido da família, de nome Alessandro, que passava todas as informações para nós fora do horário de visita, né? Nós estávamos sempre informados. Ele disse para aquele doutor Ricardo que o doutor Sérgio já o tinha desenganado. E o doutor Ricardo fez algo que nem o doutor Sérgio, nem um outro fez durante os 15 dias. Então, por isso eu digo que
Às vezes há lutas que vêm que é para nos fazer encontrar Cristo, que é para nos Sim. fazer ter um encontro real com Cristo. O agir de Deus, às vezes é pelo lado mais difícil, que é para a gente poder ver o agir de Deus, o operar dele. Aquele doutor Sérgio, o meu pai está internado 15 dias, ele está tratando ele dos nervos, até o ponto que ele o desenganou. Porque Deus tinha um propósito naquilo ali. Assim como Deus tem um propósito na vida daqueles que estão sofrendo agora. Sim. Né? E quando o doutor Ricardo vê o prontuário do pai, diz assim, ó, leva ele para a mesa de raio-x e bate um raio-x do estômago. Qualquer médico poderia ter feito isso, mas havia um propósito de Deus. Deus estava no controle. Deus Havia um sabia a hora agir certa, de né? Deus. Não, Deus, é assim. ele tinha um propósito na minha vida, de mostrar a glória dele para mim, de transformar a minha vida, para que hoje eu pudesse estar aqui contando para outros. Aleluia, E na vida da minha família, que toda a minha família foi mudada através daquilo ali. Com certeza. Né? Né? E quando bateram o raio-x do estômago, o estômago dele estava dilacerado. E todo o alimento que ele se alimentou nesse período que ele estava ali, se espalhou por dentro dele. Levaram ele para a mesa de cirurgia às 10 horas da noite. Quando fizeram a cirurgia, gastaram 15 litros de soro para lavar ele por dentro e tirar toda a infecção, toda a intoxicação, porque se espalhou. Ah, sim, pelo organismo. Quando deu de manhã, de quinta-feira, dia 8 de dezembro de 1995, eu liguei para o hospital às 8 horas da manhã e disse, eu queria saber como é que está o João Barreto. E aquela moça, quando ela me atendeu, ela disse assim, o João Barreto, ele reagiu bem à cirurgia, tá tomando café com leite e comendo bolacha. Aleluia. Eu dei um grito, eu disse, mãe! E a mãe saltou da cama e veio. O que foi, meu filho? Teu pai morreu? O que foi? Eu disse, não, mãe, me dá dinheiro que eu vou cortar o cabelo, porque hoje eu vou aceitar Jesus como meu salvador. Deus. E naquela quinta-feira, eu fui lá, cortei o meu cabelo, entrei na Igreja Assembleia de Deus, na Vila Nova. Na época, hoje já é pastor jubilado, pastor Manuel Martins, mas na época ele era o presbítero, o irmão Manuel Martins estava dirigindo o culto. Eu aceitei a Jesus naquela quinta-feira. Uma semana depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. O Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. E Jesus fez grandes obras. Depois que eu aceitei a Jesus, eu vi Deus fazer grandes milagres. Jesus me libertou naquele dia. Quando eu fiz o propósito com ele lá, de joelho, naquele mesmo dia eu fui liberto das drogas e nunca mais usei droga. É o que Deus espera do ser humano. Fazer uma proposta para Deus. Dizer, Deus, eu preciso que o Senhor se revele para mim. Nesse momento de angústia, o irmão chegou para Deus, fez uma proposta para Deus. Deus, curar meu pai. E Deus topou, porque Deus sabe o coração de cada um de nós. Isso é um testemunho. Você vai vir ainda contar o restante. Para quem está ouvindo, nós queremos agora, já são 1h27. O senhor quer concluir? 3 minutinhos conclui? Como? Pode. Então é isso aí, irmão. Então hoje, graças a Deus, né? Meu pai é presbítero na Igreja Assembleia de Deus de Madureira. Deus curou? Curou. Sarou? E a gente tá sempre junto. Tá vivo? Tá vivo. E eu tô aqui para dizer que para Deus nada é impossível. Né? Assim como ele fez um milagre na minha vida, ele tá fazendo na vida de tantos outros que estão acompanhando essa programação. Que Deus abençoe, pastor. Obrigado pela oportunidade. É isso. Esse Deus que eu ofereço para quem me ouve. Ou aonde eu estou, ou aonde eu sou convidado, a minha proposta é essa. Deus pode fazer. Deus até eu posso, às vezes eu aforço um pouquinho o texto, eu digo assim, ó, Deus quer fazer. Mas Ele não vai sair fazendo de qualquer maneira. Precisamos nós reconhecer e chegar a Deus. Aí Deus toma conta. Muitas pessoas sofrem porque ainda não se humilharam a Deus. Talvez o senhor não precisava ter passado por tudo isso, mas por vontade da carne, desejo da carne, Deus foi deixando, Deus vai soltando corda para nós. E nós vamos se maniando nos próprios nossos desejos. Mas quando
nós paramos e voltamos atrás, dizendo, não, eu vou ter que deixar Deus conduzir a minha vida. Não eu conduzir, eu querer conduzir da minha maneira. Porque é interessante, hoje nós vemos, eu convivo dentro da igreja há 40 e poucos anos, a gente vê pessoas mendigando milagre, mas porque não se chega, não se entrega a Deus. Mas se a pessoa fazer uma proposta para Deus, e Deus topar, aleluia, e Deus topar a proposta, eu garanto que a pessoa é abençoada. E quem se encontra com Deus, Deus começa a usar ele como vaso, como usa o irmão, como o Senhor tem usado, e o Senhor vai usar muito mais ainda. Amém. Porque é só nós se disponibilizar. Você que está aí dizendo, mas eu não tenho força de me libertar. Eu não consigo me libertar para ir para a igreja. Ao contrário, vai da maneira que você está. Vai mesmo você nas drogas. Corra o mais rápido possível para dentro da igreja. E espere o milagre do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Porque quando nós pegamos tudo que não presta junto conosco, que nós estamos praticando, e vamos ao encontro de Jesus, o que não presta vai ficando para trás. Porque não permanece com Jesus. Com Jesus só permanece o que é bom. As coisas ruins vão caindo, vão saindo. Vai nos abandonando. Porque nós temos uma força superior do nosso Deus. Que não deixa essas coisas ruins nós voltar a praticar de novo. Quando alguém volta para o caminho do Senhor, fica um tempo e depois cai novamente, muitas pessoas ficam apavoradas. Mas é porque ele relaxou. É porque ele deixou a sua vida virar um costume, virou um religioso. Mas quando nós amamos a Deus de verdade e se entregamos de corpo e alma, dizemos, Deus, se lançamos, Deus cuida de nós. Deus nos protege, Deus nos cuida. Quando eu estava ouvindo ali que o Senhor se criou debaixo dos bancos da igreja, talvez você pai, você mãe está dizendo, meu filho também era assim, agora está perdido. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ensinar o filho na palavra, no caminho que ele deve andar. Não é que quando ele crescer, ele não vai se afastar do caminho, mas o original diz que a palavra não vai sair dele. Mesmo o senhor lá no erro, mas sabia que estava errado. Porque lá a consciência já tinha um encontro com Deus. O seu espírito com o Espírito de Deus já tinha demonstrado o que é certo e o que é errado. Precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus. Vamos orar? Vamos orar neste momento? Para as pessoas que pediram oração, para você que está na live, não pude te atender, não pude acompanhar a live, me perdoe, mas eu digo, o Senhor sabe o que você precisa. Você que pediu oração, você que está pedindo, ou talvez você queria ligar para cá e não conseguiu. Eu digo para você, Deus sabe o que você precisa. E eu digo para você, não faça teste com meu Deus, faça teste conosco que estamos aqui anunciando que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Não é que Ele quer que você mude de vida, porque se você mudar de vida ou não mudar, Ele vai continuar sendo Deus. Está entendendo? Ele vai continuar sendo Deus, mas nós que estamos aqui, queremos que você mude, se esforce, porque sabemos que é o que Deus se agrada. Deus não obriga, Deus não obrigou, o presbítero Juscelino está aqui, ele não obrigou a fazer a sua vontade, não, mas ele faz porque Deus se demonstrou para ele como amoroso, como bondoso, como criador, como ajudador, fez um milagre, e Deus poderá fazer um milagre na tua vida. Mas venha do jeito que você está. Você que está se reconciliando com o Senhor agora. Nós vamos orar por você. Se porventura você achou que teu nome não está mais escrito no livro da vida, nesse momento vai ser escrito. Pode orar. Maravilhoso Deus. Amado Deus e Pai Celestial. Oh, Espírito Santo. Nesse momento, Senhor Deus, Que sonda o nosso cada um desses que estão se dispondo, Senhor, a te servir, a te nesta adorar, hora, Senhor. a se colocar diante de ti, Senhor, uma vez Aleluia. mais.
Que tu venha entrar com a provisão, Senhor. Fortalecer, Senhor, esta alma cansada. Fortalecer, Senhor, amado, esta vida que está precisando de Ti. Meu Deus e meu Pai, eu tenho pregado aqui nesta noite, Senhor, que para Ti nada é impossível. E eu sei, Senhor Deus, que nada é impossível porque eu vivo este milagre, Pai. Agora coloca a Tua mão sobre a vida de cada um desses, meu Senhor, que acompanharam essa programação. Arranca as enfermidades, arranca os problemas, traz a cura, o milagre, Senhor. Meu Deus e Pai, entra com a provisão nos lares, nesses filhos que estão afastados, esposa. Deus, trabalha, Senhor. Entra, Senhor Deus amado, com a provisão na vida de cada um, Senhor Deus, arrancando o sofrimento da alma e trazendo um momento de alegria, de paz, de refrigério para esta alma. Deus, em nome de Jesus, escreve o nome, Senhor Deus, de cada um daqueles que aceitam, Senhor, o Teu Filho como Salvador, no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus. Ah, Senhor, nesse momento, oh Deus, eu só Te agradeço pela revelação do Teu Espírito Santo, por abrir a mente desse ouvinte neste momento. Deus, eu só Te agradeço porque eu sei que essa pessoa alcançou hoje, Senhor, a resposta que estava esperando. Só o Senhor conhece no mundo espiritual o que está acontecendo nesta hora. Meu Pai, essa pessoa que se encontrava, Pai, abatida, que se encontrava sem esperança, mas a partir de hoje, a partir de agora, começou a se renovar as suas forças. Ajuda ela, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus e declaro a bênção sobre este lar, sobre esta vida. E seja, Senhor, feita a Tua vontade. Abençoa Teu servo que esteve aqui comigo. Abençoa o irmão Fernando que está ali no comando, Pai. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a todos, oh Pai, de uma maneira extraordinária. Porque eu sei que Tu podes fazer um milagre. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Por isso que nós intercedemos a essas pessoas. O meu muito obrigado, Pai. O meu muito obrigado. Nos guarda para nos retornar aos nossos lares. Nós Te pedimos tudo em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. A partir de quinta-feira estamos eu aqui com mais uma programação. Encontro com Deus na madrugada e com mais um testemunho maravilhoso. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Existem vitórias que parecem que nunca vão chegar. A gente ora, a gente busca. Deus tem me abençoado muito, mas existem algumas vitórias. A minha grande vitória, Deus ainda está gerando. Oh, aleluia. Mas vai chegar. Fala para teu irmão, Ele está gerando. Vai chegar. O que Deus vai fazer é bem maior do que você imagina. O que Ele preparou é muito mais tremendo. Amém, meu irmão? Vamos lá, Ronei. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não, 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 não.